começo. Eu achava que eu sabia conversar com as pessoas, eu achava que eu sabia envolver as pessoas, até eu ver um vídeo do Charlie Kirk. Efetivamente, claro, de novo, ele teve, né? Não está mais entre nós, infelizmente. Ele teve seus defeitos, ele teve as suas, acho que é esse aqui. Ele teve os seus acertos, mas uma coisa que nós podemos afirmar categoricamente é que Charlie Kirk sabia envolver as pessoas, sabia conversar com as pessoas. E foi exatamente essa ideia, essa noção, vendo os vídeos dele, especialmente os vídeos do YouTube, né, que eu pude perceber exatamente que, cara, eu não sei conversar absolutamente com ninguém. Eu não sei, eu sou um bosta para conversar, entendeu? O que são algumas características, então, já fazendo em formato até de perguntas para que quando rolar o script do YouTube, eu saiba fazer os cortes, né? E os timestamps também. O que então quais são as características que definem o Charlie Kirk como sendo um bom orador, como sendo uma pessoa que envolve quando ele vai conversar? Primeiro de tudo, ele, de fato, ele ouve. Ele ouve. Ele quer saber, de fato, o que você tem a falar. Ainda que seja para discordar de ti, mas ele tem um interesse genuíno em te ouvir. Hoje em dia, raras pessoas têm essa característica. Quase ninguém, para falar a verdade, que bosta estragou. Quase ninguém tem essa característica. Quase ninguém tem essa vontade de ouvir. Todo mundo está ocupado em querer falar, em querer falar, em querer falar, em querer falar. Pouquíssimas pessoas elas estão interessadas efetivamente em querer te ouvir. E o Charlie não. O Charlie ele queria ouvir as pessoas. Ele queria ouvir o que elas tinham a dizer. Ele queria dar voz a essas pessoas. E, assim, por que ele queria dar voz para essas pessoas? Primeiro, porque efetivamente ele queria corrigi-las, ou efetivamente ele queria. Acho que corrigi-las é um bom termo, de fato, né? Ou queria corrigi-las ou queria endossá-las. Mas para que você possa corrigir ou endossar uma pessoa, você precisa, antes de mais nada, ouvi-la. Você precisa ouvi-la. Como é que você vai dizer que a pessoa está certa ou não sem ouvi-la? Você não vai, efetivamente, você não vai. Então é necessário você saber ouvir. E ele sabia ouvir. E eu aprendi isso com ele, né? Indiretamente. Inclusive, eu acho que, de novo, não o conhecia, sabia quem ele era muito por alto. Eu vim ter um real conhecimento de quem ele era depois da morte dele, de fato. E foi uma situação que eu acho que todo mundo sentiu, mas esse não é o ponto. O ponto é, o fato de eu ter visto ele conversando, ele tinha uma carisma tão grande, de fato, ele era uma pessoa, na minha percepção, ele não era uma fotocópia, como São Carlo Acutis mesmo fala em algumas ocasiões, né? Vocês nascem originais, as pessoas nascem originais, mas elas morrem fotocópias, enfim, isso pode ser assunto de outra conversa. Mas, efetivamente, ele foi tão genuíno em ser quem ele foi, que ele teve um impacto muito grande que, de novo, a partir do momento que eu tive essa sacada, a partir do momento que eu tive esse ponto de interesse, de fato, eu pude compreender que eu não era uma pessoa que sabia se comunicar. Eu não era uma pessoa que sabia envolver as pessoas em uma conversa, em um diálogo. Eu queria conversar, eu queria que as pessoas me ouvissem. Eu achava que, porra, não, porque eu falo com todo mundo, eu consigo me relacionar bem. Na verdade é que não. A verdade é que não. A verdade é que às vezes as pessoas, por me verem em redes sociais, elas têm uma determinada noção e elas, e tal, o senhor estuda bastante a respeito de determinada coisa, a respeito de determinado assunto e tudo mais, etc, né? Mas e aí, o que o senhor acha a respeito disso? Cara, a verdade é que, infelizmente, eu
Não acho muita coisa, não achava muita coisa. E aí o que eu passei a observar, o que eu passei a fazer? Deixa eu realmente conversar com essas pessoas, deixa eu não ser simplesmente um carinha legal, deixa eu realmente envolver essas pessoas, deixa realmente eu ir atrás de ouvi-las, de ouvir o que elas têm para dizer, deixa eu transmitir genuinamente o meu ponto de vista também para essas pessoas, até para que elas saibam a minha maneira de pensar. Vai que a gente pensa igual e a gente nem sabe. Vai que a gente pensa igual e a gente nem sabe, né? Vai que essa pessoa, ela tá querendo uma pessoa que dê voz a ela, vai que ela tá querendo uma pessoa que dê voz a ela, efetivamente, e não tá sabendo falar, não tá sabendo fazer. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes. Esse é um dos pontos válidos. E aí, então, esse é um dos primeiros pontos, né? Um dos pontos que, de novo, acendeu a minha cabeça, acendeu as minhas ideias para não sei conversar, preciso saber conversar. Então, preciso saber envolver as pessoas. Então, a partir desse momento, eu já comecei efetivamente a mudar a minha maneira de ver, de pensar sobre como interagir com as pessoas. Esse foi o primeiro ponto, né?